As infecções urinárias baixas em mulheres, a infecção urinária que ela tenha, se tiver queixas típicas e alteração do exame de urina simples, urina 1, que seja, ou mesmo só com a queixa clínica de história e o exame físico, você examina tudo bem, você tem o direito, já de imediato, tratar esse paciente com antibiótico, ok? Algumas literaturas sugerem que não precisa nem de cultura nesses doentes, quando é a primeira infecção na mulher baixa. Então, ótimo. Então, você não precisa nem de fazer cultura, vai tratar em ponto final. Claro que nosso meio, a facilidade de ter a cultura no dia a dia é muito grande. Então, você não vai deixar de fazer a cultura não suspeita de infecção bacteriana. Não tem porquê. Agora, se a infecção é a segunda para frente, você tem por obrigação olhar com mais detalhe a microbiologia, fazer a cultura do exame de urina. Ok? Então, esse é um ponto importante. Lembrando que a infecção urinária baixa tem evolução mais benigna do que a infecção urinária alta. A gente está restrito à bexiga. Normalmente ela fica restrita e não dissemina. Tem situações que podem progredir, isso é um ponto importante. E no homem, mesmo o manejo já é preocupante na primeira manifestação, como a gente falou. Então o homem é diferente. O homem fez a primeira infecção urinária, você já levanta a orelha, fica preocupado e você já sabe que tem problema. Então você vai ter que investigar com mais critério. Então você vai colher a urina 1, vai fazer a cultura, pode até fazer o tratamento empírico sem ter a cultura na mão, mas você tem que ficar preparado para fazer a investigação desse doente. E quando eu falo em investigação, você vai ter que rastrear topograficamente esse doente. Esse rastreio pode começar. A parte laboratorial mais geral, né, a infecção urinária baixa, ela tem pouco valor de fato. Não costuma ter leucocitose, PCR pode subir, pode ser reativa, sim, mas não é um fator tão fundamental para o seu manejo. Agora, quando você tem um homem com contaminação, infecção urinária baixa, com queixa baixa, você tem que fazer pelo menos uma avaliação radiológica dessa região. E a maneira radiológica de fazer isso com mais tranquilidade é a ultrassonografia. Um exame menos invasivo, em boas mãos, em bons colegas que fazem ultrassom, te dá informações importantíssimas. A bexiga é cheia, é facilmente vista no ultrassom, então o colega vai ver com segurança. A próstata vai ser vista com certo grau de segurança, obviamente, que tem alguns detalhes que não são vistos pelo ultrassom abdominal simples, mas já vai te ajudar a te direcionar algumas coisas. E no homem ainda, você tem que ir obrigado a procurar prostatite. Quando eu falo obrigado a procurar prostatite, você tem que investigar o hormônio, por exemplo, prostático específico, o PSA. Então, essa indicação não é PSA para inoplasia. Você vai fazer a indicação de usar PSA de várias maneiras, o total, o livre, assim por diante, para investigar sinais de infecção. Como é que você investiga isso? Porque quando você tem uma prostatite, o PSA sobe. Você tem ruptura celular, tem infecção de célula, né? E aí, essas células liberam o PSA na circulação e você consegue detectar níveis altos. E muito altos, às vezes. E às vezes até o doente já sabe que tem o PSA normal, previamente. Pessoal, um doente mais idoso já faz check-up e assim por diante. Tá claro esse manejo? Isso é importante. E aí o manejo para infecção urinária baixa, como que você vai enxergar isso? Antibiótico. Você fala, pô, mas qual antibiótico? É baixa, normalmente tratamento ambulatorial, sem problema. Eu tenho que usar uma medicação de oral, obviamente. Primeiro vamos lembrar, lembra dos pilares que eu sempre falo para vocês, né? Que essa metodologia que eu tenho tentado pensar, desenvolver, tenho utilizado, ela fala da cepa, né? Que é um dos pilares importantes para isso. Então eu preciso definir a cepa. E a cepa eu sei pelos dados epidemiológicos, microbiológicos, que a literatura traz para a gente. Então a primeira cepa importante nas infecções anaeróbias são os gram-negativos, chamados de fermentadores, né? Não fermentadores, lembra? Pseudomonas, Cinetobacter, Stenotofomonas. E os fermentadores são os habituais, que são as enterobacteriáceas. A primeira delas é Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, e assim por diante. Então, a Escherichia coli é a mais frequente nessas infecções urinárias baixas. Aí, como que o gram positivo está envolvido com isso? Muito baixa frequência. A maior frequência é com E. coli, Escherichia coli. E aí, o que nós vamos usar de estratégia terapêutica para esses doentes? Aqui também tem alguns detalhes importantes. Tem várias drogas que tratam bem a Escherichia coli comunitária, que não produzem beta-lactamase. Isso é importante, porque esses produtores de beta-lactamase ou produtores de beta-lactamase espectro escondido são cepas que já foram selecionadas por uso prévio de antibiótico, habitualmente. Então, um doente que está chegando para você em PA, no consultório, tal, pode ser que não tenha uma história dessa. Seria um capítulo diferente. Então, esse doente precisa receber uma droga que seja eficaz para esse hormônio.
Nós temos aí no mercado várias. Nós temos derivados de penicilinas associados com beta-lactamase, que pode ajudar, tipo amoxicilina com clavulanato, que é uma droga boa, por via oral, pode ser usada em doente. Algumas drogas de dose única que podemos usar,